Agora eu gostaria de apresentar para vocês uma visão geral sobre a área de estruturas de dados, que é uma área correlata com a área de algoritmos e um dos temas centrais do nosso curso aqui, tanto que está no título, né? Algoritmos e estruturas de dados 2. Vamos tentar passar essa visão geral para vocês. Então, quando a gente pensa em estruturas de dados, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de estruturas que são utilizadas para organizar dados, permitindo acesso rápido aos mesmos. A ideia de você guardar os dados de um modo específico é para que eles estejam com alguma ordem lá, que quando eu precisar acessá-los, eu consiga fazê-lo de modo eficiente. Uma tristeza, por assim dizer, mas que também torna a coisa muito mais interessante sobre as estruturas de dados, é que não existe estrutura perfeita. Dependendo do tipo de acesso que eu quero, uma estrutura vai ser melhor do que a outra. Não existe uma estrutura que é melhor em tudo. E por isso, quando a gente vai usar a estrutura, é recomendável usar parcimônia. O que eu quero dizer com isso? A gente não tentar usar um canhão para matar uma mosca. Normalmente a gente tem que identificar bem, um bom uso de estruturas de dados tem a ver com a gente identificar corretamente a nossa necessidade, quais operações têm que ser suportadas pela nossa estrutura, para que a gente utilize a estrutura mais simples que suporta todas as operações requisitadas pela nossa aplicação. Então, eu não vou querer usar nenhuma estrutura inadequada, uma estrutura que é eficiente para algo que eu não vou fazer, é eficiente numa operação que eu não vou estar fazendo ou não vou estar fazendo com muita frequência. Nem quero utilizar uma estrutura que até é eficiente naquilo, mas é extremamente robusta e suporta um monte de outras coisas que eu nunca vou usar. Porque tudo tem um custo. Se ela é muito mais robusta, normalmente ela vai ser um pouco mais cara. Então eu quero a estrutura mais simples que já resolve o meu problema. Essa é a ideia da parcimônia. E quais os objetivos que eu apresento para vocês nesse curso, tá? Que eu coloco como meta para vocês? São 3. Os 2 primeiros vamos dizer que são os objetivos básicos, que são conhecer uma variedade de estruturas de dados, porque se vocês não conhecerem uma variedade, como é que vocês vão usar e saber quando vocês têm uma oportunidade de usar uma ou outra? Vocês têm que conhecer. Existe uma infinidade de estruturas de dados, mas a gente vai passar aqui pelas mais comuns para que vocês tenham noção de quando é adequado utilizar uma ou outra. E falando em ser capaz de decidir quando utilizar uma ou outra, eu quero que vocês entendam os pontos fortes e fracos de cada uma. Não basta conhecer uma variedade, se eu não sei classificá-las, eu não vou conseguir escolher entre elas. Esses são os objetivos básicos. Mas eu tenho também um desejo aqui que vocês consigam adquirir, atingir aqui um objetivo um pouco mais avançado, que é saber como implementar e modificar as estruturas de dados. Não olhar só para elas como caixas pretas que cumprem uma certa função, cumprem algumas funções melhor e outras pior. Eu quero que a gente abra essa caixa preta e saiba como que ela funciona lá dentro, a ponto de que a gente possa modificá-las. Isso tem 2 funções. Uma é mais na formação de vocês, vai aprimorar a capacidade analítica de programação de vocês, por serem capazes de implementar estruturas sofisticadas. Mas uma outra mais pragmática aqui é que é provável que ao longo da carreira de vocês encontrem situações em que nenhuma estrutura de dados padrão resolve totalmente o seu problema. Mas se você puder pegar uma estrutura de dados comum e fazer leves modificações nela, você consegue resolver de modo mais eficiente aquilo que você está fazendo. Para ser capaz de modificar uma estrutura, você tem necessariamente que entender como ela funciona. Tá? Senão você vai tentar modificar e vai deixar ela inconsistente, ela não vai nem fazer bem o que ela fazia antes, nem fazer a nova função sua, ela vai quebrar, ela vai passar a devolver dados de modo inconsistentes. Então, para que vocês tenham essa capacidade de adequar estruturas às suas necessidades mais específicas de acordo com os seus projetos, a gente vai estudar um pouco mais a fundo aí como implementar e modificar. E aqui eu vou deixar uma última dica que normalmente funciona para a gente perceber que deve usar uma estrutura de dados, que é a questão: meu algoritmo realiza muitas operações que são baratas numa certa estrutura de dados? Esse é um jeito de você perceber que o seu algoritmo se beneficiaria de utilizar a estrutura correta. Se você perceber que o seu algoritmo, a sua aplicação, repetidamente faz um tipo de operação, e você perceber que naquele momento ela está custando muito para você, você pode pensar:
Será que tem alguma estrutura de dados que, se eu colocasse os meus dados, as minhas informações lá dentro dela, ela seria muito boa em devolver esse tipo de acesso que eu estou requisitando com tanta frequência? Se você identificar isso e colocar essa estrutura lá, muito provavelmente você vai ter um bom resultado. Mas, dito isso, você não precisa confiar apenas na tentativa e erro. Nós vamos aprender a analisar e estimar de quanto vai ser esse ganho nessas situações.